Olá, boa noite. Estamos começando mais um Band Entrevista e hoje nosso convidado é Glauco Curti, presidente da Fiesc. Presidente, primeiramente, boa noite. Boa noite, muito obrigado pela visita de vocês aqui na nossa casa. Gostaria que o senhor começasse falando um pouco do ano de 2017, que tiveram muitos desafios, mas pelas preparações, pelo planejamento da indústria, Santa Catarina se destacou novamente em nível nacional, principalmente no que diz respeito à produção, que teve um incremento de 4,5%. Né? Sim, 2017 representou o ano em que definitivamente tanto o Brasil quanto Santa Catarina, que saiu na frente, deixaram a recessão para trás. Talvez a mais dramática recessão dos últimos 100 anos. Nós crescemos em produção, crescemos em vendas, crescemos na geração de emprego. Aliás, Santa Catarina liderou a geração de empregos em termos absolutos, tanto o emprego geral quanto o emprego na indústria de transformação. Nós criamos mais empregos que São Paulo, por exemplo. Crescemos em exportação, enfim, foi um ano em que, sobretudo, a indústria alavancou o crescimento da economia catarinense. Quer dizer, de fato, o crescimento se deve ao bom desempenho da indústria. E em termos globais, Santa Catarina cresceu 4% a sua economia contra 1% do Brasil. Dados preliminares divulgados pelo Banco Central. Significa que Santa Catarina cresceu 4 vezes mais do que a média brasileira. Nós devemos continuar nessa trajetória de crescimento. Por que eu digo isso? Como em 2017 houve um processo muito vigoroso de recuperação da nossa economia e, sobretudo, do setor industrial, olhando o elenco de setores que compõem a nossa indústria, nós tivemos crescimento em praticamente todos. Esse ritmo deve continuar em 2018. É claro que nós temos uma dependência muito forte do consumo. O consumo foi responsável pelo crescimento em 2017 e nós precisamos acoplar a essa onda positiva de consumo o retorno aos investimentos. Porque se o setor público, de fato, iniciar as obras públicas, não com recursos do governo que ele não tem, mas através de concessões e parcerias, certamente essa consolidação do crescimento se dará ainda mais forte em 2018. Presidente, a Fiesc sempre enfatizou a importância do intercâmbio com outros países para um aprendizado, para conseguir colocar algumas coisas aqui que dão certo lá. Tiveram recentemente nos Estados Unidos. Foi bem importante essa parceria? Foi muito importante. A Fiesc realiza uma média de missão internacional por mês, né? E isto já há muitos anos, refletindo a preocupação do industrial catarinense com a verificação das novidades, tendências, né? Normalmente a compra de equipamentos visando a inovação da sua indústria. Nesta visita, que visou basicamente conhecermos novas tecnologias voltadas tanto para a inovação como para o setor de educação, nós tivemos encontros muito importantes. Vou citar um encontro que foi realmente muito positivo. Nós tivemos na NASA, fomos recebidos pelos diretores da NASA, que são responsáveis pela área de educação. Surpreendentemente para nós, a NASA começa a trabalhar com as crianças ainda no ensino fundamental. Fizemos a pergunta, por que a NASA faz isto? É para estimular as crianças desde pequenas a se interessarem pelo campo científico, tecnológico, e eles passam, portanto, a serem atraídas para este campo. Nós verificamos boas possibilidades de parceria com a NASA, uma vez que temos em Santa Catarina o nosso movimento, SC pela Educação. Então foi um encontro muito positivo. Tivemos 2 dias em Washington, então visitamos várias entidades que trabalham com tecnologias voltadas para a educação e também para programas espaciais, porque temos um instituto que trabalha essa questão dos sistemas embarcados. E tivemos 2 dias em Boston, que passamos um dia inteiro no MIT e um dia em Harvard. Também lá encontramos boas possibilidades de intercâmbio, de parcerias. Fomos convidados a voltar em abril para apresentar em Boston o nosso movimento, Santa Catarina pela Educação, e fomos convidados pela Embaixada Brasileira a participar de um workshop, também em abril, em Washington, relacionado com a chamada Indústria 4.0, que
temos na nossa equipe o professor Jefferson Gomes, que é diretor do Senai, especialista nesta área. Ele fará uma apresentação desse assunto e de como se encontra Santa Catarina em relação a essa nova revolução industrial. Presidente, como a gente falou, a educação é extremamente importante, não só na indústria, mas em vários setores, né? A educação perpassa todos os fatores que promovem o desenvolvimento. O Ariano Suassuna dizia que a educação não é uma solução para tudo, mas sem educação não temos solução para nada. Agora mesmo, quando o Brasil se debate com essa questão, com esta crise na área de segurança, uma questão fundamental para os cidadãos, para as famílias, nós vemos que a educação faz falta. Nós precisamos criar oportunidades para que as nossas crianças, os nossos jovens tenham uma boa formação educacional. Isso certamente ajudará não só em termos de melhoria das questões de segurança, mas também de saúde, de produtividade do trabalhador, de longevidade, enfim. Nós voltamos desta viagem, já tínhamos feito outras viagens ao exterior para verificar o sistema educacional. Nós voltamos mais uma vez, mais convencidos ainda, de que o Brasil tem que considerar a educação uma prioridade nacional a fim de criar as condições para um desenvolvimento sustentável. Porque os investimentos na área de segurança pública são feitos, mas não adianta somente fazer esse tipo de investimentos se não houver um trabalho forte na educação. A educação é essencial. A educação repercute na saúde. Um trabalhador mais educado, com um bom nível de escolaridade, cuida melhor da sua saúde e transmite isso também à sua família. Nós temos tido avanços bastante importantes nesta área. Em 5 anos da existência do movimento, nós conseguimos crescer em 10 pontos percentuais o nível de escolaridade do trabalhador em relação ao ensino básico, à conclusão do ensino básico. E no exterior, tanto em Washington como em Boston, nós validamos o que temos feito nesta área, tanto é que fomos convidados a voltar e a expor com mais detalhes o movimento que temos aqui em Santa Catarina. Presidente, outra coisa também que preocupa em nível nacional, que Santa Catarina se antecipou um pouco, é a questão da reforma da Previdência, que ela tem que ser imediata, né? Sim, nós, por coincidência, na última terça-feira, os presidentes de federação tivemos uma reunião com o presidente da República, onde o presidente esclareceu as razões pelas quais o governo postergou um pouco o debate e a aprovação da reforma da Previdência no Congresso Nacional. Segundo o presidente, diante da urgência da questão de segurança, o governo teve que optar por uma das duas questões e considerou que, neste momento, o essencial é nós restabelecermos um nível de segurança no Rio de Janeiro, enquanto estiver em vigor a intervenção, não é possível fazer nenhuma reforma constitucional, mas há um alinhamento da indústria e das confederações empresariais, de um modo geral, em relação à necessidade de retomar, assim que possível, a questão relacionada com a reforma previdenciária. E, presidente, se formos falar de investimento para auxiliar a indústria, uma das coisas muito importantes que sempre foi debatida aqui é a questão das estradas, né, para escoar as cargas, né? No caso de Santa Catarina, isso é mais crucial ainda, porque o transporte rodoviário é o único modal que nós temos em operação, de fato. E nós acompanhamos há muitos anos a questão relacionada com a infraestrutura física, os recursos que são alocados, que são sempre menos do que se precisa e a sua liberação ainda é menor do que foi orçado. E o que, no nosso caso, é crucial porque o nosso custo de logística é superior à média nacional. Nós, a cada 2 anos, atualizamos os custos de logística e, basicamente, nós estamos falando de transporte e verificamos que temos um custo, quer dizer, o nosso produto sai da fábrica já com um custo de cerca de 14%, de cada 100, portanto, 14 são alocados para a questão de logística, o que está acima da média nacional, que é 12%, 12%, e muito acima da média internacional. Os Estados Unidos, por exemplo, tem um custo de 9%.
Nós competimos com os países que têm um custo mais baixo do que o nosso nessa questão de logística, portanto temos insistindo muito nisso. É preciso também que o industrial olhe para a sua própria logística, né? Uma coisa é a logística externa, outra a logística interna, que também tem um peso significativo. Mas, em termos majoritários, o transporte hoje é responsável pela maior parcela relacionada com o custo de logística em Santa Catarina. E os investimentos em ferrovias poderiam vir a auxiliar também esse processo? Certamente. Nós temos também debatido muito essa questão. Santa Catarina não conta com nenhum centavo aplicado pelo governo federal em ferrovias. Temos 2 projetos, a chamada Ferrovia Litorânea e outra Ferrovia da Integração, que estão infelizmente paralisados. Há questões relacionadas com questões indígenas, de meio ambiente, mas o que não é possível é Santa Catarina ser penalizada em relação aos outros estados onde os investimentos têm sido feitos. Nós precisamos de uma grande união, uma grande mobilização, tanto do governo quanto do nosso parlamento, na esfera do Congresso Nacional, no sentido de pressionar o governo federal a liberar recursos e o próprio governo estadual, no sentido de, num primeiro momento, fazer a conservação, manutenção das nossas estradas, mas imediatamente a duplicação das estradas que são eixos centrais do escoamento da nossa produção. Tá certo, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Faça o seu evento acontecer. O Sobral Eventos tem o mais tradicional serviço de buffet da Grande Florianópolis. As mais variadas combinações de cardápios para casamentos, aniversários, festas corporativas e recepções. Sobral Eventos. Aqui o seu evento ganha mais destaque. Sobral Eventos, no Lagoa Yacht Clube e Clube dos Oficiais na Trindade. Venha prestigiar seu time do coração, Avaí e Inter de Lages. 25 de fevereiro, às 17 horas na Ressacada. A torcida fica muito mais animada com você. Oferecimento Auto Imports, especializado em veículos importados e câmbio automático. Ítalo Gás, a melhor convertedora de Santa Catarina. Churrascaria 4 Irmãos, o melhor churrasco da ilha em frente ao estádio do Avaí. Teatro Infantil Gato de Botas. Divirta-se com um gato travesso que calçou botas mágicas e foi ao rei. Dias 3 e 4 de março, sábado e domingo, às 16 horas, no Teatro Álvaro de Carvalho. Produção Valdir Dutra. Apoio TV Catarina. Drink é delicioso. Vem se refrescar. Drink é um mundo de sabores. Qual você vai provar? Um refresco com verdadeiro gostinho da fruta. Drink é da Paraty. Sua visão já não é mais a mesma? Está na hora de trocar seu óculos de grau? Não perca tempo, pegue a sua receita e passe em uma das lojas de Mário Joalheiro. Temos uma equipe treinada esperando por você para lhe ajudar na escolha certa. Venha fazer seu óculos de grau em Mário Joalheiro. As melhores marcas de armações e lentes com preços super especiais, em até 10 vezes sem juros. Joias, relógios e óculos de sol e grau é com Mário Joalheiro, sempre ao seu lado em todos os momentos. Felipe Schmidt, Conselheiro Mafra no RS, Antônio Carlos e Palhoça em frente à Igreja Matriz. Você passou um ano inteiro só falando, pensando e vivendo o Enem. Chegou a hora de usar a sua nota no FIES para conquistar um financiamento para o seu curso em uma universidade particular. Fique atento aos prazos. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso.
Voltamos com o Band Entrevista e hoje com a presença do presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina, Glauco Corte. Glauco, vamos falar um pouquinho sobre ano eleitoral. Agora, os candidatos que estão aí se preparando para essa corrida eleitoral no Estado, até mesmo no Senado e outros locais, o que eles têm que ter em mente para melhorar o setor industrial e outros setores da sociedade? Bom, nós temos que fazer um grande esforço para manter um ambiente institucional favorável aos investimentos, à atração de novos investimentos. Precisamos ter segurança jurídica, principalmente os investidores externos, eles atribuem um grande valor à questão da segurança jurídica e precisamos ter planos estratégicos. Infelizmente, tanto no plano estadual quanto no plano federal, não se vê ainda nenhum pronunciamento, nenhuma declaração de candidatos a respeito da estratégia. Qual é a estratégia, qual é o planejamento estratégico que o Brasil precisa ter para deixar a crise para trás, retomar as condições de investimento e de emprego. A grande chaga social que nós temos no Brasil hoje é o desemprego. Em Santa Catarina nós temos uma condição melhor, temos o mais baixo índice de desocupação do país, mas ainda assim temos desempregados. Nós precisamos, portanto, fazer um grande esforço e isso depende de um planejamento estratégico, estruturado, de longo prazo, que aponte qual é o caminho que o governo deseja para o país. O setor privado nos últimos anos tem feito um empenho muito grande no sentido de se descolar um pouco do setor público, mas é evidente que políticas públicas elas são importantes, sobretudo na decisão de investimento em Santa Catarina, ou no Paraná, Rio Grande do Sul. Nós temos, junto com o governo do estado, criamos a Agência de Atração de Investimentos, a Invest SC, que tem sido um canal muito importante de atração de investimentos para Santa Catarina. Mas precisamos, de fato, trabalhar numa agenda que inclua estratégias de longo prazo e medidas de curto prazo, como essa relacionada com a questão da segurança. E a questão também que o governo sempre priorizou de não aumentar impostos auxiliou muito esse processo. Este foi uma grande conquista de Santa Catarina. Nós, desde o início do governo do governador Luiz Henrique da Silveira, portanto, nós tivemos 8 anos do governador Luiz Henrique, 7 anos do governador Colombo e agora com o governador Pinho Moreira, certamente vamos completar 16 anos sem aumento do ICMS, que é o principal tributo incidente sobre a atividade produtiva. E isto criou um ambiente muito favorável aos investimentos e a resposta está aí. Lideramos no emprego, lideramos na produção, lideramos em crescimento da economia como um todo. Portanto, esta é uma política que deve ter continuidade nos próximos anos. Esperamos que o próximo governador também siga em Santa Catarina esta política. E se fôssemos fazer uma análise de todo o desenvolvimento da indústria catarinense, o que vem se destacando mais nesse momento? A indústria catarinense, nós somos a indústria mais diversificada do país. Temos apenas 1% do território nacional, mas somos considerada a indústria mais diversificada e também a mais desconcentrada. Nós temos 51 mil indústrias em Santa Catarina, temos cerca de 730, 750 mil trabalhadores. Somos o 4º estado em número de indústrias e em número de trabalhadores do setor industrial. Houve nos últimos anos um grande movimento no sentido de atualizar tecnologicamente o nosso parque industrial. Por que Santa Catarina está saindo melhor do que outros estados? Porque o nosso empresário industrial tem uma visão muito clara sobre a necessidade de inovar, de introduzir novos produtos, há uma preocupação muito grande com a qualidade do produto. Nos últimos anos, o industrial catarinense tem investido menos em expansão da sua produção do que nessas áreas tecnológicas e de inovação. No Senai, nós estamos fazendo um grande trabalho que chamamos Despertar 4.0 para atingir todo o segmento industrial, desde a micro, pequena, média e grande empresa, para despertar nessas indústrias a necessidade de nos atualizarmos, de nos mantermos alinhados com as tendências internacionais e temos conseguido uma boa resposta do setor. E a Fiesc sempre teve o papel de acompanhar muito de perto os associados
e principalmente no que diz respeito a alimentá-los com índices importantes para que eles continuem trabalhando bem, né? Nós criamos e implantamos, e se encontra em plena operação, um observatório de inteligência industrial que permite acesso, acesso público, mas sobretudo se destina aos empresários e investidores, sobre os principais dados que podem influenciar no investimento da empresa, na contratação de novos empregados, as tendências em relação ao mercado internacional. Isso está funcionando muito bem. Nós temos recebido a visita de outras federações, outras instituições que têm visitado o nosso observatório, que passou a ser um centro de fornecimento de informações estratégicas, sobretudo para o setor industrial. Gostaria de conversar um pouco sobre a questão, voltar um pouco lá à questão da educação. Que o senhor falasse um pouquinho mais do trabalho que é feito pela Fiesc nesse sentido. Bom, nós iniciamos o movimento há 5 anos atrás. No último ano tivemos a adesão da Federação do Comércio, Federação da Agricultura, Federação dos Transportes, o que de fato deu outra dimensão ao nosso movimento. Nós estamos presentes em quase todos os municípios de Santa Catarina, temos uma rede de voluntários de mais de 3.000, cerca de 3.200, 3.300 pessoas que nos ajudam nesta causa. Esta semana reunimos a equipe do chamado Jovens Embaixadores, um dia inteiro de formação, estiveram aqui conosco, justamente para prepará-los para esse novo ano. É significativo o fato de que as indústrias, agora o comércio, os serviços de transporte e agricultura, também estão muito empenhadas no sentido de melhorar o nível de escolaridade do seu trabalhador. Por que que isso é importante? Nós temos que atuar em 2 grandes blocos. O bloco das crianças, o bloco dos jovens, preparando-os para um mundo do trabalho completamente diferente do que existe hoje. Aliás, os jovens as crianças que estão entrando em escolas hoje vão trabalhar em ocupações que não existem ainda, né? 65% dos novos empregos serão em áreas que ainda não existem. Esse é um grande desafio para as escolas. A escola tradicional não dará conta desse recado, nem apenas o setor público. Eu tenho insistido na necessidade da participação do setor privado, porque isso é importante para as empresas, para o trabalhador, mas é importante para o país, para que o país possa crescer com sustentabilidade. Então este é um campo que nós atuamos. O outro campo que temos atuado fortemente, não só através do movimento Santa Catarina pela Educação, mas também através dos nossos próprios cursos, Senai, SESI, no caso da indústria, SEST, no caso do transporte, SENAC, e SESC do comércio, SENAR da agricultura. Nós temos que trabalhar na reformação do empregado que já está ocupado hoje. Qual é o fenômeno que está acontecendo no mundo todo e chegando rapidamente ao Brasil? As taxas de natalidade, de fecundidade têm caído muito em todo o mundo e no Brasil. Significa que nós, nos próximos 15 anos, vão chegar menos jovens ao mercado do que chegavam anteriormente. Então, isso vai fazer com que o trabalhador atual vai permanecer no emprego por mais tempo, para suprir a falta do contingente de jovens. Este trabalhador, ele tem que ser um trabalhador saudável, um trabalhador produtivo, e para isso ele precisa estar em permanente reciclagem. Segundo o Fórum Mundial, Econômico Mundial, o jovem de hoje vai passar por 7 a 8 ocupações diferentes durante a sua vida profissional. Isso é uma coisa extraordinária, porque todos nós nos lembramos que o Japão era tido como uma referência ao fato de que o empregado entrava e saía do emprego, do seu único emprego. Isso não vai acontecer mais. O jovem mais inquieto, mais preparado, qualificado, ele não se sente mais como um empregado da empresa, ele se sente como um parceiro, ele não tem aquele vínculo permanente, né? Então nós temos que preparar os jovens, os trabalhadores,
para esse novo e admirável mundo do trabalho. Também aqui na Fiesc, através do SESI, do Senai, temos trabalhado muito na preparação e qualificação profissional dos jovens, dos trabalhadores, e no SESI nós estamos com um foco muito grande na área da promoção da saúde do trabalhador. O trabalhador tem que, ele próprio e sua família, estar em condições de saúde para que o trabalhador possa continuar sendo produtivo, ajude a melhorar a competitividade da sua empresa e tenha uma vida longa e saudável no trabalho. E é gratificante trabalhar com o jovem por ver essa vitalidade, essa vontade de mudança, né? Eu digo com uma certa emoção, o jovem hoje, ele nos surpreende. Nós realizamos em setembro último um workshop onde reunimos 3.500 jovens presencialmente nas 16 regiões que compõem as vice-presidências da Fiesc. Além disso, nós tivemos mais de 90 mil inserções, acessos, uma vez que o sistema estava conectado na mídia social. E os jovens nos surpreendem, porque eles fizeram um diagnóstico, eles próprios, muito profundo, correto, da sua avaliação sobre a qualidade da educação. O jovem reconhece que tem uma parcela de responsabilidade na exigência de maior qualidade, mas coloca também a necessidade de prepararmos os nossos professores, de termos escolas bem equipadas, de apoio da comunidade, enfim, há um decálogo que eles mesmos nos propuseram e nós estamos trabalhando muito com isso. Mas eu sempre digo aos empresários e aos industriais, nós não podemos cometer o pecado gravíssimo de tirar a esperança do coração do nosso jovem. O jovem não é o futuro do país, o jovem já é o presente do país. Nós temos que estar ao lado deles, apoiando, porque eles têm uma visão muito segura e ampla da nossa realidade e da onde nós devemos chegar. Presidente, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço esse espaço, é também uma oportunidade para prestarmos conta do nosso trabalho e a Fiesc, as suas casas estão sempre à disposição. Ok, com isso nós ficamos por aqui. A você de casa, muito obrigado pela audiência e até a próxima.